A vida está cheia de coisas que já não nos servem: objetos, hábitos, pessoas, pensamentos. Após os 50, percebemos que o verdadeiro luxo não é acumular, mas simplificar. O estoicismo, criado por Zenão de Sítio, ensina que a paz interior não vem de ter mais, mas de aprender a soltar. Helena, uma experiente pescadora, enfrentou uma tempestade com seu barco sobrecarregado de redes velhas e objetos inúteis. Para sobreviver, precisou jogar fora tudo o que não era essencial. Quando a tempestade passou, ela percebeu: às vezes, precisamos nos livrar do que nos pesa para seguir em frente. Essa metáfora vale para a vida. Carregar bagagem emocional, expectativas irreais e relações tóxicas nos impede de crescer. O estoicismo nos ensina a focar no que podemos controlar nossas ações, pensamentos e reações e abandonar o que não nos serve. Eliminar em silêncio significa mudar sem justificar-se. Você não precisa explicar por que se afastou de alguém ou por que escolheu um novo caminho. Quando aprende a soltar sem culpa, descobre a liberdade emocional. Este texto vai te mostrar como aplicar essa filosofia na prática, eliminando silenciosamente 10 coisas que impedem você de viver plenamente. Está pronto para começar? 1. O medo do julgamento dos outros. Você já parou para pensar em quantas decisões na sua vida foram moldadas pelo medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo é como um veneno silencioso que se infiltra em nossos pensamentos e nos impede de sermos autênticos. Quando chegamos a uma certa idade, especialmente depois dos 50, torna-se evidente que passamos boa parte da vida tentando nos enquadrar nas expectativas dos outros da família, dos amigos, dos colegas de trabalho e até de completos desconhecidos. É como se vivêssemos constantemente em um palco, sob o olhar crítico de um público invisível que, na verdade, está mais ocupado com os próprios problemas do que com o que fazemos. O medo do julgamento dos outros é uma prisão mental. Ele nos faz questionar nossas escolhas e nos leva a moldar nossas vidas com base na percepção alheia, e não em nossos desejos genuínos. Você pode ter escolhido uma carreira porque parecia segura ou respeitável, mesmo que no fundo soubesse que não era o que realmente queria. Pode ter permanecido em um relacionamento porque era o certo a fazer ou simplesmente porque tinha medo do que os outros iriam pensar caso você terminasse. A verdade é que cada vez que você toma uma decisão para agradar aos outros, perde um pouco de sua essência. A filosofia estoica oferece uma resposta simples, mas poderosa para esse dilema. Você não pode controlar o que os outros pensam de você, mas pode controlar como reage a isso. Os estoicos acreditavam que o julgamento externo é irrelevante porque está fora do nosso controle. O que realmente importa é a forma como você conduz sua vida e a integridade com a qual você age de acordo com seus princípios e valores. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, dizia que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você está constantemente preocupado com a opinião dos outros, seus pensamentos são invadidos por ansiedade, culpa e insatisfação, o oposto da tranquilidade que os estoicos buscavam. A questão é: por que nos importamos tanto com o que os outros pensam? A resposta está em nossa necessidade humana de aceitação e pertencimento. Desde os tempos mais primitivos, fazer parte de um grupo era essencial para a sobrevivência. Ser aceito significava ter proteção, comida e segurança. Essa programação mental ainda está em nós, mas o contexto mudou. Hoje, ser rejeitado ou criticado por alguém não coloca nossa vida em risco, mas nossa mente ainda reage como se colocasse. É por isso que nos sentimos tão vulneráveis diante da crítica e do julgamento. Mas aqui está o segredo: o julgamento dos outros só tem poder sobre você se você permitir. Se alguém critica suas escolhas ou suas ações, essa é a opinião dele, não uma verdade universal. Você não tem controle sobre os pensamentos e opiniões alheias, então por que deixar que isso determine o rumo da sua vida? Os estoicos ensinavam que a liberdade verdadeira só vem quando você aprende a ignorar o que está além do seu controle. Assim como um marinheiro não pode controlar a força do vento, mas pode ajustar as velas, você não pode mudar o que os outros pensam, mas pode escolher como reagir. Eliminar esse medo em silêncio significa parar de buscar validação externa e começar a confiar em sua própria bússola interna.
Você não precisa anunciar para o mundo que decidiu viver de acordo com suas próprias regras, apenas comece a fazer isso. Se alguém questionar suas escolhas, sorria e siga em frente. A verdadeira força não está em convencer os outros de que você está certo, mas em permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando os outros não entendem. Praticar essa mentalidade requer consistência. Comece pequeno. Diga não a um convite que você realmente não quer aceitar, sem se justificar. Escolha uma roupa que você ama, mesmo que não esteja na moda. Expresse uma opinião sincera, mesmo que vá contra o que os outros esperam ouvir. Cada pequena ação fortalece sua autenticidade e enfraquece o poder que o julgamento externo exerce sobre você. No final das contas, o que importa não é o que os outros pensam, mas o que você pensa de si mesmo. Carl Jung dizia que a liberdade começa no momento em que você para de se importar com o que os outros pensam de você. Os estoicos nos lembram que a aprovação mais importante é a nossa própria. Quando você elimina em silêncio o medo do julgamento, descobre que o peso que carregava não era das opiniões dos outros, era do poder que você dava a elas. Ao soltar esse peso, você se liberta para viver de maneira autêntica, leve e verdadeira. 2. Relações tóxicas. As relações humanas são uma parte essencial da vida, mas nem todas as conexões nos fazem bem. Quando chegamos aos 50 anos, muitas vezes carregamos relações que já não fazem sentido, que nos drenam emocionalmente ou que se tornaram um fardo mais do que um apoio. O problema é que, por costume, medo ou culpa, nos sentimos obrigados a manter esses laços, mesmo quando sabemos que eles estão nos prejudicando. A filosofia estoica nos ensina que o verdadeiro amor próprio não está em agradar a todos, mas em ter a coragem de se afastar de quem nos faz mal, mesmo que isso signifique soltar em silêncio. As relações tóxicas não se limitam a relacionamentos românticos, elas podem estar em qualquer lugar. Em amizades, na família, no trabalho ou até mesmo em interações casuais. São aquelas conexões que nos fazem sentir esgotados, culpados ou inseguros após cada encontro. Você já se sentiu emocionalmente drenado depois de uma conversa com alguém? Ou talvez você perceba que está sempre dando e nunca recebendo nada em troca. Esses são sinais clássicos de uma relação tóxica. Os estoicos acreditavam que devemos nos cercar de pessoas que nos elevam, não de quem nos puxa para baixo. O apego emocional é o que torna tão difícil abandonar essas relações. Muitas vezes, justificamos o comportamento tóxico de alguém porque ele é família. Ela sempre esteve lá para mim ou ele não faz por mal. Mas o fato de alguém fazer parte da sua vida por muito tempo não significa que essa pessoa tenha direito de continuar em sua jornada. Os estoicos ensinavam que o que realmente importa é o caráter de uma pessoa e a influência que ela tem sobre você, não os laços de sangue ou o tempo de convivência. É preciso coragem para admitir que uma relação deixou de ser saudável, e mais coragem ainda para soltar esse laço sem culpa. Eliminar uma relação tóxica em silêncio não significa criar um confronto ou fazer um grande anúncio. Você não precisa explicar para a pessoa por que está se afastando, isso só criaria mais drama e tensão. Em vez disso, comece a se distanciar naturalmente. Reduza as interações, responda com menos frequência, limite o tempo que vocês passam juntos. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. Se uma relação está prejudicando sua paz interior, você tem o direito e o dever de se afastar para proteger sua saúde emocional. O desafio maior é lidar com o sentimento de culpa que acompanha essa decisão. Nossa sociedade nos ensina que cortar relações é um sinal de fraqueza ou egoísmo, mas os estoicos viam isso como um ato de autodomínio e sabedoria. Você não é responsável pelos sentimentos ou reações dos outros, você só é responsável pelo seu próprio bem-estar. Se alguém se ofende porque você escolheu proteger sua paz interior, esse é um problema dessa pessoa, não seu. À medida que você elimina essas conexões tóxicas, perceberá uma mudança sutil, mas poderosa, em sua vida. Você se sentirá mais leve, mais calmo e mais em paz. Quando você para de gastar energia emocional em relações desgastantes, sobra espaço para nutrir conexões verdadeiras e saudáveis. É como um jardim. Se você continuar regando plantas que não florescem, nunca terá espaço para o crescimento de novas sementes.
Os estoicos nos lembram que a vida é curta demais para ser vivida em função das expectativas e energias dos outros. Quando você solta em silêncio uma relação tóxica, não está sendo frio ou insensível, está mostrando respeito por si mesmo e pela outra pessoa, permitindo que ambos sigam seus próprios caminhos. Como dizia Sêneca, não devemos perder tempo com pessoas que não nos elevam. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Soltar em silêncio é um ato de maturidade e força. E o melhor de tudo, quando você aprende a fazer isso, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar as relações, mas em ter a liberdade de escolher quais delas merecem fazer parte da sua vida. 3 hábitos autodestrutivos. Muitas vezes, os hábitos autodestrutivos se instalam em nossas vidas de maneira tão sutil que nem percebemos o dano que estão causando até que já estejamos completamente presos a eles. Depois dos 50 anos, é comum carregar uma série de comportamentos que, em vez de nos ajudar a viver melhor, só drenam nossa energia e enfraquecem nossa paz mental. Os estoicos acreditavam que o verdadeiro poder vem do autocontrole e da disciplina, e isso inclui a capacidade de reconhecer e eliminar padrões negativos que nos mantêm presos em um ciclo de autossabotagem. A questão é, por que continuamos com esses hábitos, mesmo sabendo que nos fazem mal? A resposta está na busca por conforto e segurança. Quando nos sentimos inseguros, ansiosos ou emocionalmente instáveis, é natural recorrer a comportamentos que oferecem uma sensação temporária de alívio. O problema é que esses comportamentos geralmente trazem consequências negativas a longo prazo. O uso excessivo de redes sociais, por exemplo, pode parecer uma forma de relaxar, mas, na verdade, aumenta a ansiedade e rouba tempo que poderia ser usado em atividades mais significativas. Da mesma forma, recorrer à comida, ao álcool ou a outras formas de escapismo para lidar com o estresse cria um ciclo vicioso em que o alívio momentâneo é seguido por culpa e insatisfação. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força vem de dominar os próprios impulsos e desejos. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como reagimos a elas. Quando recorremos a hábitos autodestrutivos para lidar com as dificuldades da vida, estamos, na verdade, tentando controlar o que está fora de nosso alcance, algo que os estoicos consideravam inútil. A chave está em mudar o foco para o que podemos controlar, nossas ações e reações. Eliminar hábitos autodestrutivos em silêncio significa primeiro reconhecê-los sem julgamento. Muitas vezes, nos culpamos por esses comportamentos, o que só aumenta o ciclo de autossabotagem. O primeiro passo é observar o hábito de maneira consciente, sem crítica. Se você percebe que pega o celular automaticamente ao acordar, pergunte-se por quê. Está procurando conexão, distração ou apenas agindo por hábito? A simples consciência desse comportamento já é um passo em direção à mudança. O próximo passo é substituir o hábito negativo por um comportamento positivo e intencional. Se você percebe que está usando o celular para preencher um vazio emocional, tente substituir esse momento por algo que realmente te traga satisfação, uma caminhada matinal, um momento de meditação ou simplesmente um café em silêncio. A ideia não é eliminar o comportamento por completo de uma vez, mas sim redirecionar essa energia para algo que te fortaleça, em vez de te desgastar. Outro ponto essencial é entender que mudanças reais acontecem de forma gradual e constante, não de maneira abrupta. Os estoicos ensinavam que a disciplina verdadeira é construída através de pequenas ações consistentes. Se você quer parar de consumir tanto açúcar, por exemplo, não precisa eliminar tudo de uma vez. Comece reduzindo gradualmente e observando como seu corpo e sua mente respondem. Quando você elimina um hábito em silêncio, sem grandes anúncios ou promessas, o processo se torna mais natural e menos estressante. É importante também se preparar para os momentos de recaída. A mente é condicionada a buscar conforto nos hábitos antigos, então é natural que você tenha vontade de voltar a esses comportamentos em momentos de dificuldade. A diferença está em como você reage a essas recaídas. Os estoicos acreditavam que errar faz parte do processo de crescimento. O importante é não se apegar ao erro. Se você ceder e voltar a um hábito autodestrutivo, observe isso com curiosidade, sem culpa, e retome o caminho com serenidade. A verdadeira transformação vem da repetição silenciosa de pequenas ações diárias.
Se você quer parar de fumar, reduzir o uso de redes sociais ou adotar uma alimentação mais saudável, o segredo está na consistência. Como dizia Marco Aurélio, o sucesso não é feito de grandes conquistas, mas de pequenas vitórias diárias. Cada vez que você escolhe conscientemente abandonar um hábito negativo, está fortalecendo sua mente e seu espírito. Eliminar hábitos autodestrutivos não é sobre buscar perfeição, é sobre construir uma relação mais saudável consigo mesmo. Quando você aprende a substituir padrões negativos por ações conscientes, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar o que acontece à sua volta, mas em controlar como você escolhe reagir. E essa força silenciosa é o que define a verdadeira liberdade. 4. Desejo de controlar tudo. O desejo de controlar tudo é uma armadilha silenciosa que nos rouba a paz interior. Quando chegamos aos 50 anos, acumulamos uma série de responsabilidades e experiências que nos fazem acreditar que, se organizarmos cada detalhe de nossas vidas, nada poderá dar errado. Esse impulso de tentar controlar tudo, os resultados, as opiniões dos outros, as reações e até os acontecimentos futuros, cria uma tensão constante que nos impede de viver com leveza. Os estoicos, com sua visão prática e atemporal da vida, nos ensinam que o verdadeiro equilíbrio vem de aceitar que há coisas que estão fora do nosso controle e que insistir em tentar controlá-las só gera frustração e ansiedade. Você já percebeu como sua mente trabalha incansavelmente para prever e antecipar cada detalhe da vida? Se você tem um encontro com amigos, já pensa em todos os possíveis contratempos que podem acontecer, se o restaurante estará lotado, se alguém vai cancelar, se a conversa será agradável. Se você está planejando uma viagem, sente a necessidade de verificar o clima, revisar os horários e até antecipar possíveis problemas com transporte. No trabalho, você tenta prever todas as perguntas que podem ser feitas em uma reunião, para se preparar para qualquer situação. Essa busca constante pelo controle é mentalmente exaustiva, ironicamente, completamente inútil, porque a maior parte das coisas que você tenta controlar simplesmente não está sob sua influência direta. Os estoicos acreditavam que a chave para uma vida tranquila é a compreensão da dicotomia do controle. Essa ideia, defendida por Epicteto, diz que existem duas categorias de eventos na vida: os que estão sob nosso controle e os que não estão. O que está sob nosso controle? Nossos pensamentos, nossas ações e nossas reações. O que não está sob nosso controle? As opiniões dos outros, os resultados de nossas ações, o comportamento das outras pessoas e até eventos naturais, como o clima ou o trânsito. Quando tentamos controlar o que não está sob nossa influência, estamos nos condenando à frustração constante. Imagine que você está segurando uma corda amarrada a um barco que está à deriva no mar. Quanto mais você tenta puxar a corda para trazer o barco de volta à costa, mais cansado você fica e o barco continua se afastando, porque o vento e a corrente estão fora do seu controle. O desejo de controlar tudo funciona da mesma maneira. Quanto mais você tenta forçar que as coisas aconteçam da forma como você deseja, mais se desgasta emocionalmente, porque está lutando contra forças que estão além da sua influência. Os estoicos ensinam que a verdadeira sabedoria está em soltar a corda. Aceitar que o barco pode seguir seu próprio curso e que você não precisa lutar contra isso. Aceitar o que não pode ser controlado não é o mesmo que ser passivo ou indiferente. Os estoicos não acreditavam em resignação, mas em direcionar sua energia para o que realmente importa: suas próprias ações e respostas. Se você tem um problema no trabalho, por exemplo, não pode controlar a reação do seu chefe ou o resultado de um projeto, mas pode controlar a qualidade do seu trabalho e a forma como você responde a qualquer feedback. Se você está enfrentando um conflito familiar, não pode controlar o comportamento dos outros, mas pode controlar sua própria atitude mantendo a calma, sendo respeitoso e evitando se envolver em discussões desnecessárias. Eliminar o desejo de controle em silêncio significa parar de tentar prever e manipular cada detalhe da vida. Você não precisa anunciar que decidiu deixar as coisas seguirem seu curso, basta começar a praticar o desapego. Se algo não sair como planejado, respire fundo e aceite o resultado sem se culpar ou tentar encontrar um culpado. Quando você aprende a aceitar o inesperado com serenidade, descobre uma sensação de liberdade e leveza que antes parecia impossível.
Os estoicos acreditavam que a tranquilidade vem de viver em harmonia com a natureza. Isso inclui aceitar que o universo tem seu próprio ritmo. Marco Aurélio dizia que o universo é mudança, a vida é percepção. Quando você para de tentar controlar o fluxo natural da vida, começa a perceber que, na verdade, o verdadeiro controle está em como você escolhe reagir às circunstâncias. Soltar o desejo de controle é um ato de coragem e confiança. Quando você para de lutar contra o curso das coisas, descobre que a vida flui de maneira mais simples e tranquila, e o que antes parecia um problema insolúvel se resolve de forma natural. 5. Expectativas irrealistas. A vida após os 50 anos é um momento de reflexão e redefinição, mas também pode ser o período em que as expectativas irrealistas mais nos pressionam. Passamos décadas construindo uma ideia sobre como nossa vida deveria ser, o tipo de trabalho que deveríamos ter, o padrão de relacionamento que deveríamos manter, o nível de sucesso que deveríamos alcançar. Quando a realidade não corresponde a essas expectativas, nos sentimos frustrados, insuficientes e até derrotados. Os estoicos ensinavam que a raiz do sofrimento está na diferença entre a realidade e as expectativas que criamos sobre ela. Quando ajustamos nossas expectativas para algo mais realista, a vida se torna mais leve e equilibrada. Desde a infância, somos condicionados a acreditar que devemos buscar um ideal de vida que, na prática, é inalcançável. A sociedade nos diz que devemos ter um corpo jovem, uma carreira de sucesso, relacionamentos perfeitos e uma vida financeira estável. Quando algo foge desse padrão, sentimos que estamos falhando. Mas a verdade é que esses padrões foram criados por influências externas, mídias sociais, televisão, família e até nosso próprio círculo de amigos. Os estoicos acreditavam que a chave para a paz de espírito está em viver de acordo com a nossa própria natureza, não com as expectativas impostas pelos outros. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba, mas as ideias que criamos sobre o que deveria acontecer. Quando esperamos que a vida siga um roteiro específico, nos condenamos ao sofrimento constante, porque a vida raramente segue o caminho que imaginamos. Você pode esperar que seus filhos sigam uma certa carreira ou que seus netos tenham um determinado comportamento, mas a realidade é que você não tem controle sobre isso. O mesmo vale para relacionamentos. Você pode desejar que seu parceiro seja mais carinhoso ou compreensivo, mas essa expectativa só gera frustração se a outra pessoa não corresponde a esse desejo. O segredo para eliminar expectativas irrealistas em silêncio está em redefinir o que você considera sucesso e felicidade. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade não está em atingir objetivos externos, mas em encontrar satisfação nas pequenas ações diárias e no alinhamento com seus valores internos. Em vez de esperar que sua vida siga um roteiro perfeito, tente aceitar o que a vida oferece com gratidão. Se algo não sair como planejado, em vez de reagir com frustração, pergunte-se: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, aceite o resultado sem resistência. Outro aspecto importante é aprender a diferenciar metas saudáveis de expectativas irreais. Definir uma meta de se manter saudável e ativo é positivo. Esperar que você tenha o corpo de alguém 30 anos mais jovem é irrealista. Buscar um relacionamento amoroso saudável é legítimo. Esperar que alguém atenda a todas as suas necessidades emocionais é uma ilusão. Os estoicos nos lembram que a natureza humana é imperfeita e que a vida é imprevisível. Quando você aprende a aceitar isso, o peso das expectativas desaparece. Eliminar essas expectativas em silêncio significa também parar de se comparar com os outros. A comparação é o combustível das expectativas irreais. Quando você vê nas redes sociais pessoas vivendo uma vida aparentemente perfeita, viagens de luxo, casamentos felizes, corpos esculturais, você começa a acreditar que deveria estar vivendo assim também. Mas o que você vê é apenas a superfície, uma versão cuidadosamente editada da realidade. Os estoicos nos ensinam que o único parâmetro de sucesso deve ser o nosso próprio progresso, não o que os outros estão fazendo. Você não precisa anunciar que decidiu abandonar essas expectativas, basta começar a viver com mais leveza. Quando um plano não sair como esperado, respire fundo e lembre-se de que o universo segue um ritmo próprio. Quando alguém não corresponder às suas expectativas, aceite a pessoa como ela é, sem tentar mudá-la. E, acima de tudo,
Liberte-se da necessidade de provar algo para os outros. Como dizia Marco Aurélio, o que está fora do seu controle é irrelevante para sua paz de espírito. Reduzir expectativas não é o mesmo que desistir de ter objetivo, é ajustar o foco para o que realmente importa. Em vez de buscar aprovação externa, busque satisfação interna. Em vez de tentar controlar o comportamento dos outros, foque em como você responde a eles. Quando você aprende a aceitar a vida como ela é e não como você gostaria que fosse, descobre que a verdadeira felicidade está na simplicidade, na aceitação e na liberdade de viver sem o peso das expectativas. 6. Necessidade de ter sempre razão. A necessidade de ter sempre razão é um dos fardos emocionais mais pesados que carregamos, especialmente depois dos 50 anos. Passamos a vida inteira acumulando conhecimento, experiência e percepções sobre o mundo, o que nos leva a acreditar que sabemos o que é certo na maioria das situações. Quando nos deparamos com uma opinião contrária, sentimos quase um impulso automático de corrigi-la ou provar que estamos certos. Esse comportamento, embora pareça inofensivo, gera tensão nos relacionamentos, afasta as pessoas e nos coloca em um estado constante de vigilância e defensiva. Os estoicos acreditavam que a verdadeira sabedoria não está em vencer discussões ou em ter a última palavra, mas em saber quando se calar e permitir que as coisas sigam seu curso natural. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que o conhecimento é poder. Na escola, na família e na sociedade, ser inteligente e bem informado é visto como um sinal de valor. Ser capaz de argumentar bem, de rebater críticas e de ganhar uma discussão nos dá uma sensação momentânea de superioridade e segurança. O problema é que essa sensação é temporária e frequentemente vem acompanhada de tensão e ressentimento. Quando insistimos em estar certos o tempo todo, criamos uma atmosfera de conflito constante, onde o diálogo se torna uma batalha em vez de uma troca de ideias. Os estoicos ensinavam que a necessidade de ter sempre razão é, na verdade, uma forma de insegurança disfarçada de força. Epicteto dizia que se você deseja melhorar, esteja disposto a ser visto como ignorante ou errado. Ter razão não é um sinal de inteligência, é um reflexo do nosso ego tentando proteger nossa autoimagem. Quando sentimos que alguém está nos desafiando ou contrariando nossa opinião, o que está realmente em jogo não é a verdade em si, mas o medo de parecer fraco ou incompetente. Essa é a armadilha do ego. Ele nos convence de que precisamos vencer para manter nossa autoestima intacta. Imagine que você está em um jantar com um amigo, se alguém faz um comentário sobre política ou sobre um tema que você conhece bem. Sua primeira reação é corrigi-lo ou apresentar argumentos para provar que ele está errado. Você pode até ganhar a discussão, mas a que custo? A outra pessoa se sentirá humilhada ou inferior, e a conexão entre vocês será prejudicada. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro poder está em ouvir sem a necessidade de responder. Ouvir para entender, não para rebater. Quando você aprende a fazer isso, descobre que a maior parte das discussões é desnecessária e que muitas vezes a paz é mais valiosa do que a vitória. Eliminar em silêncio a necessidade de ter sempre razão significa abandonar o impulso de corrigir os outros o tempo todo. Você não precisa anunciar que decidiu parar de discutir, basta escolher o silêncio em vez da réplica. Se alguém disser algo que você sabe que está errado, pergunte-se: essa correção é realmente necessária? Isso vai melhorar nossa conexão ou apenas satisfazer meu ego? Muitas vezes, a melhor resposta é um simples sorriso ou um entendo o seu ponto de vista. Os estoicos acreditavam que a tranquilidade está em aceitar que você não precisa convencer ninguém de nada para ser feliz. Outro aspecto importante é aceitar que estar errado faz parte do processo de aprendizado. Quando você se permite estar errado sem culpa, cria um espaço para o crescimento genuíno. Marco Aurélio dizia que a verdadeira força está em admitir os próprios erros e aprender com eles. Quando você para de tentar provar que está sempre certo, descobre que o erro deixa de ser uma ameaça para sua autoestima e passa a ser uma oportunidade para evoluir. Essa mudança de mentalidade também fortalece os relacionamentos. Quando você para de tentar vencer discussões, as pessoas se sentem mais confortáveis para se abrir e compartilhar suas opiniões com você. O diálogo deixa de ser uma competição e passa a ser uma troca de ideias construtiva.
Isso cria um ambiente de respeito e compreensão mútua, algo que é muito mais valioso do que simplesmente ganhar uma discussão. No fim das contas, eliminar essa necessidade é um ato de maturidade emocional. Os estoicos nos ensinam que o silêncio é uma forma de poder. Quando você escolhe não reagir, não corrigir e não tentar vencer, descobre que a verdadeira força está em manter sua paz interior, independentemente das opiniões externas. E o mais interessante, quando você para de tentar ter sempre razão, percebe que a vida fica mais leve, os relacionamentos se tornam mais fáceis e a sua mente se liberta de uma tensão desnecessária. No final, ter razão é irrelevante, o que realmente importa é viver em paz consigo mesmo e com os outros. 7. Ruído digital. Vivemos em uma era de constante estímulo digital. Os telefones vibram com notificações a cada poucos minutos. As redes sociais nos bombardeiam com atualizações de amigos, notícias e anúncios, e a sensação de precisar estar sempre conectado se tornou uma norma social. Depois dos 50 anos, o impacto desse excesso de informação se torna ainda mais evidente. A mente, que antes buscava sossego e clareza, agora é constantemente invadida por alertas, mensagens e o impulso de verificar o telefone sem motivo aparente. O resultado? Uma mente sobrecarregada, dificuldade de concentração, aumento da ansiedade e uma sensação de vazio, mesmo em meio a tanta conexão. Os estoicos, mesmo vivendo em uma era sem tecnologia, já ensinavam que o verdadeiro equilíbrio vem de saber filtrar o que merece nossa atenção e o que deve ser ignorado. O problema não é apenas o volume de informação, mas o impacto psicológico que ele gera. Cada vez que você recebe uma notificação, seu cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor associado à recompensa e ao prazer. Esse mecanismo cria um ciclo de dependência, em que você sente a necessidade de verificar o telefone ou as redes sociais para obter aquele pequeno prazer químico. Mas o efeito é temporário. Logo após o pico de dopamina, vem a queda, e com ela, o desejo de buscar mais estímulo para recuperar aquela sensação de prazer. Esse ciclo vicioso é o que leva à dependência digital e à sensação constante de inquietação. Os estoicos ensinavam que a mente humana precisa de silêncio e espaço para processar as experiências da vida. Marco Aurélio dizia que o sossego interno é o verdadeiro estado de poder. Quando você está constantemente conectado, sua mente não tem tempo para descansar, refletir e se reorganizar. O excesso de ruído digital sobrecarrega o cérebro, reduz a capacidade de concentração e prejudica a memória. Você provavelmente já teve a experiência de abrir o telefone para checar uma mensagem. Minutos depois, perceber que perdeu meia hora rolando o feed de uma rede social sem nem se lembrar do motivo inicial de ter pegado o telefone. Essa perda de controle é um sintoma claro de uma mente sobrecarregada e dispersa. Eliminar o ruído digital em silêncio não significa abandonar completamente a tecnologia, e isso seria irrealista e desnecessário. A chave está em estabelecer limites conscientes, em criar um ambiente onde você controla a tecnologia, e não o contrário. Comece desativando notificações desnecessárias. Você realmente precisa ser alertado cada vez que alguém curte uma foto ou faz um comentário em um post. A maioria dessas notificações é relevante para sua vida real e serve apenas para prender sua atenção e mantê-lo engajado nas plataformas. Desligue e experimente o impacto imediato de uma mente mais tranquila. Outro passo importante é definir horários específicos para o uso de redes sociais e aplicativos de mensagens. Os estoicos valorizavam a disciplina e o controle sobre os próprios impulsos. Em vez de pegar o telefone automaticamente ao acordar, tente estabelecer um ritual matinal livre de telas. Comece o dia com uma caminhada, um momento de meditação ou simplesmente desfrutando de um café em silêncio. A ideia é quebrar o ciclo de estímulo e resposta que o mundo digital criou. O ruído digital também se infiltra em nossos relacionamentos. Quantas vezes você já esteve em um jantar com amigos ou familiares e percebeu que todos estavam mais focados em seus telefones do que na conversa? Quando você escolhe eliminar esse ruído, não precisa fazer um grande anúncio, basta praticar o hábito de estar presente. Deixe o telefone de lado durante as refeições, desligue as notificações à noite e crie momentos de verdadeira conexão com as pessoas ao seu redor.
Os estoicos acreditavam que a qualidade das nossas relações é um dos principais pilares para uma vida plena e significativa. Para cultivar essas relações, é necessário estar presente e isso significa se desconectar do mundo virtual. Reduzir o ruído digital também traz benefícios para a saúde mental. Estudos mostram que o excesso de exposição às redes sociais está diretamente ligado a níveis mais altos de ansiedade, depressão e insatisfação com a vida. Quando você se compara constantemente com os outros que postam apenas os melhores momentos de suas vidas, começa a sentir que sua própria vida é insuficiente. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade não vem de fatores externos, mas da aceitação interna. Quando você elimina o ruído digital, redescobre o prazer de simplesmente estar consigo mesmo, sem precisar da validação ou da distração constante das telas. O mais interessante é que, quando você começa a se desconectar, percebe que o mundo real oferece uma riqueza de experiências que o mundo digital não pode substituir. O silêncio de uma manhã tranquila, o som das folhas ao vento, a conversa descontraída com um amigo, essas são as experiências que realmente nutrem a alma. Quando você elimina o ruído digital em silêncio, sem alarde ou grandes declarações, descobre que a verdadeira conexão não está em quantos seguidores você tem ou em quantos likes recebe, mas na profundidade dos momentos vividos com presença e atenção plena. Como dizia Sêneca, não é o que possuímos que nos traz satisfação, mas o valor que atribuímos ao que temos. 8. Pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como ervas daninhas na mente. Se você não os controla, eles rapidamente tomam conta de tudo, sufocando qualquer possibilidade de crescimento e equilíbrio. Depois dos 50 anos, é comum carregar um acúmulo de experiências negativas, decepções e traumas que moldam a forma como vemos o mundo e como nos vemos. Os estoicos ensinavam que a mente é como um jardim, e os pensamentos negativos são as ervas que precisam ser eliminadas em silêncio, sem alarde, para que o verdadeiro potencial da nossa paz interior possa florescer. A mente humana tem uma tendência natural ao pensamento negativo. Isso é um resquício evolutivo que, em tempos antigos, ajudava nossos ancestrais a sobreviver. Focar nos perigos e nas ameaças era útil para evitar predadores e situações de risco. No entanto, na sociedade moderna, esse mecanismo de sobrevivência se tornou uma fonte constante de estresse e ansiedade. Hoje, o predador é o medo de falhar, a preocupação com o futuro, o arrependimento sobre o passado e a sensação de não ser bom o suficiente. Os pensamentos negativos se infiltram sorrateiramente, assumem o controle e criam um ciclo mental vicioso, em que uma preocupação leva a outra. De repente, você está preso em uma espiral de pessimismo. Epicteto dizia que não são os eventos que nos perturbam, mas sim o julgamento que fazemos sobre eles. Os estoicos acreditavam que os pensamentos negativos não são a realidade, são apenas interpretações da realidade. Quando algo dá errado, sua mente automaticamente atribui um significado negativo à situação. Se você não recebe uma resposta após uma entrevista de trabalho, pode pensar que foi rejeitado porque não era bom o suficiente. Se um amigo não retorna a sua ligação, você pode assumir que ele está chateado com você. Mas essas conclusões são apenas interpretações, não fatos. Os estoicos nos ensinam a observar nossos pensamentos com desapego, reconhecer que um pensamento negativo é apenas uma ideia passageira, não uma verdade absoluta. Eliminar pensamentos negativos em silêncio começa com a prática da consciência. Em vez de lutar contra os pensamentos ou tentar suprimi-los, os estoicos recomendavam uma abordagem mais sutil: observar sem reagir. Quando um pensamento negativo surgir, simplesmente reconheça sua presença. Aqui está o pensamento de que não sou bom o suficiente. Em vez de se envolver emocionalmente, trate-o como uma nuvem passando pelo céu, algo que você pode observar sem se apegar. Essa prática de observação consciente dissolve o poder que o pensamento tem sobre você. Outro ensinamento estoico essencial é o de questionar o pensamento negativo. Marco Aurélio dizia que a vida é a cor dos nossos pensamentos. Quando você perceber que um pensamento negativo tomou conta da sua mente, pergunte-se: isso é verdade? Tenho provas reais de que isso é fato ou estou apenas supondo? Na maioria das vezes, você perceberá que os pensamentos negativos são baseados em suposições, não em fatos concretos.
Se você conseguir desmontar a lógica por trás do pensamento, ele perderá a força. A aceitação também é uma ferramenta poderosa contra os pensamentos negativos. Os estoicos acreditavam que a resistência ao que é inevitável é a raiz de grande parte do sofrimento humano. Quando você aceita que coisas ruins podem acontecer, que erros, falhas e rejeições fazem parte da vida, os pensamentos negativos perdem a força. Se você não tem medo de falhar, a ideia de fracasso deixa de ser uma ameaça. Se você aceita que as pessoas podem discordar de você, o medo de ser rejeitado perde o poder. A aceitação dissolve o ciclo de pensamento negativo e cria espaço para a serenidade. Eliminar pensamentos negativos em silêncio significa também parar de buscar validação externa. Muitas vezes, o pensamento negativo surge porque estamos preocupados com a opinião dos outros ou tentando nos enquadrar em um padrão externo. Os estoicos nos ensinam que o único julgamento que importa é o nosso próprio. Se você sabe que está agindo de acordo com seus valores e sua integridade, o que os outros pensam é irrelevante. Quando você para de buscar aprovação, os pensamentos negativos que nascem dessa insegurança desaparecem naturalmente. O verdadeiro poder está em assumir o controle da sua mente. Você não pode controlar o que acontece à sua volta, mas pode controlar como reage aos pensamentos que surgem. Eliminar pensamentos negativos não significa que você nunca mais terá uma ideia ruim ou um momento de pessimismo. Significa que você aprende a reconhecer esses pensamentos pelo que eles são: eventos mentais passageiros, não realidades concretas. Como dizia Sêneca, o que importa não é o que acontece, mas como você interpreta o que acontece. Quando você para de reagir automaticamente aos pensamentos negativos, eles perdem o controle sobre você e nesse espaço de serenidade e clareza, você descobre o verdadeiro poder da mente tranquila. 9. Comparações inúteis. A comparação é um veneno sutil que corrói a autoestima e rouba a satisfação com a própria vida. Depois dos 50 anos, é fácil cair na armadilha de medir o próprio valor com base nos padrões alheios, o sucesso dos amigos, o corpo de alguém da mesma idade que parece mais jovem, a vida aparentemente perfeita que os outros exibem nas redes sociais. Os estoicos ensinavam que a verdadeira paz interior vem de viver de acordo com seus próprios valores, e não de tentar acompanhar o ritmo dos outros. Quando você para de se comparar, descobre que sua vida tem valor por si mesma, independentemente do que os outros estão fazendo. A mente humana tem uma tendência natural a se comparar. Desde os tempos mais antigos, a comparação servia como uma ferramenta de sobrevivência. Observar como os outros caçavam, construíam ou socializavam ajudava o grupo a aprender e a evoluir. No entanto, em um mundo moderno, onde somos bombardeados por imagens e informações sobre a vida dos outros 24 horas por dia, esse instinto primitivo se tornou uma fonte de constante insatisfação. Quando você vê uma foto de um casal feliz em uma viagem exótica ou um amigo celebrando uma promoção profissional, a mente automaticamente interpreta isso como um sinal de que você está ficando para trás. Mas essa é uma ilusão criada pelo excesso de informação e pela distorção da realidade. Os estoicos acreditavam que a comparação é inútil porque cada pessoa tem um caminho único e individual. Epicteto dizia que não devemos nos preocupar com o que os outros estão fazendo, mas com o que nós mesmos estamos fazendo. Comparar-se com os outros é como tentar navegar em um barco olhando para o barco ao lado. Você perde o foco no seu próprio rumo e acaba à deriva. Quando você mede o sucesso com base em fatores externos, como dinheiro, status ou aparência, está entregando o controle da sua felicidade às circunstâncias que estão fora do seu alcance. Eliminar a comparação em silêncio começa com um ajuste interno na forma como você mede o sucesso. Em vez de se perguntar se você está tão bem quanto os outros, pergunte-se se você está em paz com suas próprias escolhas. Se você está feliz com o trabalho que faz, com as relações que cultiva e com o estilo de vida que leva, o sucesso já está presente. Os estoicos ensinavam que a felicidade não vem de ter mais ou de ser melhor que os outros, vem de viver em harmonia com seus próprios valores. Quando você alinha suas ações com o que realmente importa para você, o desejo de comparação desaparece naturalmente. Outro ponto importante é entender que o que você vê nos outros é apenas uma versão editada da realidade. As pessoas tendem a mostrar o melhor de si nas redes sociais,
nos encontros sociais e até nas conversas casuais. Ninguém publica sobre os dias difíceis, as decepções ou os erros. Quando você compara sua vida real com suas imperfeições, desafios e altos e baixos com a versão idealizada que os outros mostram, é natural sentir que está em desvantagem. Mas os estoicos nos lembram que a aparência externa não tem valor real. Sêneca dizia que o que importa não é o que você possui, mas o que você é. Eliminar a comparação em silêncio significa parar de buscar validação externa. Se você está sempre tentando impressionar os outros ou alcançar um certo padrão social, está vivendo de acordo com as expectativas dos outros, não com as suas. Quando você decide parar de se comparar, não precisa anunciar isso, basta agir de maneira autêntica e seguir o seu próprio ritmo. Se você se sente bem com uma decisão, isso é o suficiente. A opinião dos outros é irrelevante. Outro exercício estoico eficaz para eliminar a comparação é praticar a gratidão. Em vez de focar no que os outros têm e você não tem, concentre-se no que você já possui. A saúde, as amizades verdadeiras, o tempo para desfrutar das coisas simples, esses são os verdadeiros pilares da felicidade. Marco Aurélio dizia que a verdadeira riqueza está em desejar menos. Quando você para de buscar o que os outros têm e começa a valorizar o que já tem, a sensação de insatisfação desaparece. No fim das contas, o que os outros estão fazendo ou conquistando não tem impacto real na sua vida. Você está em uma jornada única, com ritmo e um destino próprios. Comparar-se com os outros é como tentar caminhar com os sapatos de outra pessoa. Você nunca se sentirá confortável porque eles não foram feitos para você. Os estoicos ensinavam que o único parâmetro válido para medir o progresso é você mesmo. Se hoje você é um pouco mais sábio, mais calmo e mais consciente do que ontem, isso já é um sinal de sucesso. Quando você elimina em silêncio a necessidade de se comparar, descobre que a verdadeira satisfação vem de viver de acordo com a sua própria essência, e isso é algo que ninguém pode tirar de você. 10. Desordem física e mental. A desordem física e mental é um peso invisível que carregamos sem perceber. Depois dos 50 anos, é comum acumular uma quantidade impressionante de objetos, memórias e até pensamentos que não têm mais utilidade real, mas que permanecem em nossa vida por inércia. Roupas que não usamos há anos, documentos que já não são relevantes, lembranças de relacionamentos que acabaram. Tudo isso ocupa espaço não só em nossa casa, mas também em nossa mente. Os estoicos ensinavam que a clareza e a paz de espírito vêm da simplicidade e da ordem. Quando você elimina o que é desnecessário, tanto no ambiente físico quanto na mente, cria espaço para o que realmente importa. A desordem física é fácil de identificar. Basta olhar para sua casa, seu escritório ou seu carro. Gavetas cheias de objetos que você nem lembra que tem, armários lotados de roupas que você não usa, e uma bancada cheia de papéis e recibos acumulados. Tudo isso gera um tipo de ruído mental constante. Cada vez que você entra em um ambiente desorganizado, sua mente registra essa desordem como um problema a ser resolvido. Mesmo que você não perceba conscientemente, o cérebro interpreta o excesso de coisas como um sinal de que algo está fora de controle. Isso gera uma sensação de desconforto e ansiedade que, com o tempo, afeta sua clareza mental e emocional. Mas a desordem mental é ainda mais insidiosa. São aqueles pensamentos recorrentes sobre erros do passado, preocupações com o futuro e conversas internas negativas que se repetem sem parar. É como ter uma gaveta mental cheia de objetos inúteis, memórias de situações que você não pode mudar, ressentimentos que só te machucam, e medo sobre cenários que talvez nunca aconteçam. Os estoicos ensinavam que a mente só pode funcionar com clareza quando está livre desse tipo de ruído interno. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade vem de uma mente organizada e de um espírito em harmonia com a realidade. Eliminar a desordem física e mental em silêncio começa com um processo consciente de desapego. No nível físico, a regra é simples. Se você não usa algo há mais de um ano, provavelmente não precisa dele. Guarde apenas o que tem um valor real, funcional ou emocional. Quando você elimina os excessos, descobre que precisa de muito menos para viver bem. Os estoicos acreditavam que o excesso de bens materiais cria uma falsa sensação de segurança. Ao mesmo tempo, nos torna mais vulneráveis, porque passamos a depender desses bens para nos sentirmos completos.
Quando você simplifica sua vida material, sente um alívio imediato, sua casa fica mais leve e sua mente segue o mesmo caminho. No nível mental, o processo é parecido, mas um pouco mais desafiador. Comece identificando os pensamentos que mais consomem sua energia. Quais são os medos recorrentes? Quais são as memórias que você revive repetidamente sem obter nenhuma resolução? Os estoicos ensinavam que devemos tratar os pensamentos como objetos. Se um pensamento não tem um propósito construtivo, ele deve ser descartado. Se você cometeu um erro no passado, não há razão para continuar se punindo por isso. Aprenda a lição e siga em frente. Se você está preocupado com algo que está fora do seu controle, libere essa preocupação. O resultado não depende de você. Então, por que se desgastar com isso? Eliminar a desordem mental também significa redefinir suas prioridades. Muitas vezes, a mente fica sobrecarregada porque tentamos fazer e ser tudo ao mesmo tempo. Queremos ter sucesso profissional, ser bons parceiros, cuidar da família, manter uma vida social ativa, ter um corpo saudável e ainda assim encontrar tempo para descansar. Essa pressão constante gera um estado de estresse mental que impede qualquer sensação de paz interior. Os estoicos ensinavam que devemos focar apenas no que é essencial. Pergunte-se: isso realmente importa para mim? Se a resposta for não, elimine essa preocupação da sua mente. Praticar o desapego em silêncio significa não fazer um grande anúncio sobre as mudanças que você está fazendo. Se você decidir doar roupas, vender objetos ou reorganizar sua casa, faça isso para você, não para impressionar os outros. O mesmo vale para a desordem mental. Quando você aprende a soltar um pensamento negativo ou uma preocupação inútil, ninguém precisa saber. O benefício real vem da sensação de leveza e clareza que você experimenta internamente. Quando você elimina a desordem física e mental, cria um espaço para o novo. A energia que antes estava presa em objetos e pensamentos inúteis é liberada para coisas que realmente têm valor: novas experiências, novos relacionamentos, novos objetivos. Os estoicos acreditavam que a simplicidade é o caminho para a verdadeira liberdade. Quando você para de se apegar ao excesso material ou emocional, descobre que a paz não está em ter mais, mas em precisar de menos. Como dizia Sêneca, é rico aquele que se contenta com pouco, pois quem precisa de menos, possui mais do que qualquer rei. Eliminar silenciosamente o que já não nos serve é um ato de força e sabedoria. O estoicismo ensina que a paz interior não vem de ter mais, mas de soltar o que pesa. Depois dos 50, isso torna-se essencial. A maturidade nos dá clareza para focar no que realmente importa. Ao longo do texto, exploramos 10 áreas que, ao serem eliminadas, criam espaço para uma vida mais leve. O medo da opinião alheia aprisiona, enquanto libertar-se dele traz autenticidade. As relações tóxicas drenam energia. Deixá-las ir é um ato de amor próprio. Os hábitos autodestrutivos minam nossa saúde. Mudar exige consciência. O desejo de controle gera ansiedade, mas aceitar o incontrolável traz paz. As expectativas irreais alimentam frustrações. Quando as ajustamos, encontramos satisfação no presente. A necessidade de ter razão desgasta relações. Aprender a ouvir é sinal de maturidade. O ruído digital sufoca nossa clareza mental. Buscar o silêncio é libertador. Os pensamentos negativos são passageiros. Observá-los sem reagir traz equilíbrio. A desordem física e mental gera estresse invisível. Organizá-la promove tranquilidade. Já as comparações inúteis nos afastam da felicidade. Os estoicos ensinam que o único parâmetro válido é nosso próprio progresso. Eliminar tudo isso, sem alarde, é um princípio estoico. Não é preciso provar nada a ninguém. A vida após os 50 é a oportunidade de simplificar, valorizar o essencial e encontrar verdadeira liberdade. Como dizia Marco Aurélio, a verdadeira liberdade está em não desejar nada além do seu controle. A felicidade não vem de ter mais, mas de precisar de menos. Esse é o segredo de uma vida plena.